Primeiro, fala sobre a menorá. Então, quando subisse a luz da menorá, daí a palavra berra-aloterra, do verbo subir, o objetivo era a iluminação total para o povo que estava no deserto e para todas as gerações. Então, cabia ao sumo sacerdote, ao Kohen Gadol, fazer o acendimento da menorá. A gente já falou antes, ele acendia a menorá convergindo para o centro. Estava daqui, 1, 2, 3, depois ia 7, 6, 5 e por último 4. Esse era o acendimento da menorá. E é tido que essa menorá, essa parte central, que era a quarta vela, essa que era chamada de Ner Tamid, a vela perpétua. Ela ficava acesa, inclusive, durante a noite. Nunca deveria ser apagada Ner Tamid. E hoje, nas esnogas, tem-se também o símbolo do Ner Tamid, da vela perpétua. Geralmente fica em frente o Echal, que era na Kodesh, aí tu tens ali aquele símbolo da vela Ner Tamid. Geralmente é um castiçal bonito, feito com aquela água e azeite, e fica aceso lá. Outra parte que se usa para Ner Tamid é também a lembrança dos nossos queridos, entes queridos que já faleceram. Então, geralmente, em cada esnoga, tem um painel grande, ou se tem o acendimento desses copos, que às vezes consta o nome da pessoa, ou então, modernamente, tem uma vela elétrica, e tem os nomes das pessoas. Geralmente se contribui com a esnoga, são dos momentos que a esnoga ganha a sua contribuição. E assim fica perpetuado o nome daquela pessoa lá. Então chama-se Ner Tamid, a vela perpétua. Então a menorá, tinha uma menorá somente no tabernáculo. Quando chegou na época do rei Salomão, que ele transferiu todo o tabernáculo para dentro do Beit HaMikdash, aí ele aumentou o número. Em vez de uma menorá, ele botou 7 menorotos. Então, as 7 menorotos, as 7 faziam, então, a iluminação total. O que representa os 7? Bom, os 7 dias da semana, onde Deus está presente, os 7 olhos que estão observando o mundo, como conta no profeta Zacarias. Isso representa os 7 planetas visíveis a olho nu, daí o nome até de dias em outros idiomas, como Sunday, Monday e assim por diante, representavam esses astros que se movimentavam e era olho nu. E considerado como divindades por outros povos. Por isso que se diz que até no Brasil, ou seja, no português, a gente conseguiu tirar essa idolatria do nome dos dias. E ficou fora o domingo, né? Mas segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, em vez de mencionar o nome de divindade. Bem, então a menorá representava justamente isso. É a presença da luz divina no seio do povo e, por extensão, em cada um de nós. Então, se tem a festa de Hanukkah, que representou, na época dos Macabeus, a reinauguração do templo e principalmente a história da menorá. Só tinha uma quantidade pequena de azeite puro, e aí acabou tendo um milagre que ele demorou 8 dias, que foi o tempo suficiente para se fazer mais azeite puro para o procedimento da menorá. Aí ficou então a mitzvah da Hanukkah. A Hanukkah ela tem 8 braços com mais um, que é o Shamash, que lembra o milagre da menorá de 7 braços. Bem, saindo dessa parte da menorá, bom, vamos continuar a menorá ainda. A menorá, em hebraico, nur, ner, tudo quer dizer luz. Luz. Mas também, se você passa para o aramaico, tem a palavra, por exemplo, daquele famoso sábio Rabi Meir. Meir é do verbo iluminar, lehair. Em aramaico, o nome dele é Rabi Nehorai. Nehorai, Nehorai da palavra ner, que é iluminação.
Mas aí tem uma outra situação também, que a palavra Nehorai tem a ver com a palavra Nahar. O que é Nahar em hebraico? Nahar é um rio, que é a situação do Gan Éden, Jardim do Éden, lá em Gênesis. Se fala que 4 rios saíam para regar o jardim. Então, 4 rios, na verdade, eram 4 canais de luz. Aí vem o quê? O tetagrama, e assim por diante. Cabalisticamente, vai explicando de uma maneira que vai dar compreensão do que a gente quer realmente saber. Mas por isso que também é importante, além da iluminação, tu ter uma purificação através desse jogo de palavras. De narrar que é luz, tu narrar que é água, que é rio, que é fonte, de tomar banho, uma mikve, para você se purificar. Então, tem uma religião, vocês já ouviram falar, chamada de mandeísta. Mandeísta. Se ainda não ouviram falar, procurem na Wikipédia, que é uma história interessante. Mandeísta. Quem são os mandeístas? Bom, os mandeístas, eles viviam no Iraque, com aquela guerra do Iraque, na década de 90, eles foram mortos lá e perseguidos, fugindo da Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Austrália. Eles acreditam que o conhecimento vem através narrar dessa luz, através da água. Então, eles não têm praticamente sinagoga, eles têm somente um mikve. Então, tudo para eles é dentro de um mikve. E quem que eles adotam como grande sábio? Sabiam quem? João Batista. Eles dizem, aqui entrando agora na história do cristianismo, eles dizem que Jesus é um impostor e que o verdadeiro Messias era Yohanan Ramat Bil, ou seja, o João Batista. E que não tem ligação entre uma história e outra. Dei uma olhada lá, que é uma história interessante, que é uma realidade até hoje. Esse povo ainda existe. Mandeísta, mande, da palavra manda, manda, com esse nun, sem o nun da madá. Madá em hebraico quer dizer conhecimento. E manda, onde chega depois, lá no grego, mandema, que dá matemática. Matemática é conhecimento. Então, você vê que as coisas rodam e tu chega numa fonte bem lá atrás da humanidade. Bom, então isso é melhorar, é a luz que nos traz realmente a iluminação do eterno Deus. Depois a gente passa para a questão da escolha da tribo de Levi para fazer o serviço divino. Então é tirado dos primogênitos de Israel, de todos os primogênitos, e é passado especificamente para a tribo de Levi. Então a tribo de Levi vai ficar responsável, ela com seu subgrupo, que é os coanim, os sacerdotes, com serviço divino total. A sua preservação, a sua manutenção, a armação, o desarme do tabernáculo, carregar o tabernáculo, e depois todo o serviço divino com os sacerdotes, os mais variados serviços. Então, a tribo de Levi. Levi, em hebraico, quer dizer aquele que acompanha. Isso porque que quando a mulher, a Léa, teve seu terceiro filho, primeiro foi o Reuben, segundo foi Shimon, terceiro Levi. Ela disse, porque agora meu marido vai me acompanhar. Ilavê e Ishi vai me acompanhar. Só que quem deu o nome, e esse é um caso único na história lá dos patriarcas, de Jacó com seus filhos, foi Jacó. Porque quem dava nome aos filhos eram as suas respectivas mulheres. E lá está escrito que foi Jacó que deu o nome de Levi. Tipo, profetizando, e no futuro Levi iria acompanhar o serviço divino, seria assim com Deus. Então, os levitas mantiveram toda a história do povo de Israel essa preservação do serviço divino. Isso não quer dizer que não se tinha sábios de outras tribos. Então, na composição de um Beit Din, um tribunal, aquele 71 sábios, por exemplo, que é Sanedrin,
Tinha vários sábios de várias tribos, com certeza. Então, eles iam justamente fazer o julgamento do povo. Agora, um serviço divino era a atividade principal da tribo de Levi. Por isso que não receberam porção na terra de Israel, a não ser cidades espalhadas entre as tribos do povo de Israel. Então, éramos 12 tribos, ou seja, 12 filhos de Jacó. Yosef, que acabou recebendo a primogenitura do seu pai Jacó, passou para os 2 filhos dele, ficou com 2 porções, o Efraim e Menashe. Então, ficou 13. Quem saiu? O Levi saiu. Então, voltou a ser 12 porções pelas 12 tribos de Israel. E a tribo de Levi ficou somente com a parte do tabernáculo e do serviço divino. Bem, aí a gente chega numa passagem, essa Perachá, que é sobre uma mulher cuxita que o Moshe tinha tomado. O que é mulher cuxita? Mulher cuxita, a palavra cuxi em hebraico, cush. Cush é mencionado várias vezes como povo morando abaixo do Egito, que seria hoje a Etiópia. Um povo de cor negra. Então, Moshe estava com uma mulher negra, Isha cuxita. E a gente vê, então, que os seus irmãos, Miriam e Aharon, vão reclamar perante Deus a respeito da mulher cuxita que Moshe tinha tomado. E Deus, repentinamente, chama os 3 e chama a atenção de Miriam e Aharon. E Miriam acaba ficando com a lepra. Aí o próprio Moshe que vai pedir a Deus que Deus traga a cura para ela. Aí ele fala uma frase que hoje é muito dito em Misheberah, ou seja, nas bênçãos que se dá. El na lefana lá. Eterno, cura ela. Bom, e depois disso é dito que ela ficasse 7 dias para que ela retornasse realmente ao seio do povo de Israel. Bem, então, vendo essa história da mulher cuxita, a pergunta é a seguinte, mas por que eles reclamaram que o Moshe tinha tomado uma mulher cuxita? Tem problema pegar uma mulher cuxita? Ninguém pode se casar com uma mulher de cor negra? Primeira pergunta que vem é essa. Bom, a maioria deve saber que é dito que a tribo de Dan, eles eram negros. E que, portanto, alguns dizem que o Sansão era um negro. Shimshon, que era danita, era um negro. Daí os falachas que foram encontrados entre aspas, né? Que voltaram para a terra de Israel, que era da Etiópia, são todos negros. Os judeus negros. Da tribo de Dan, são danitas. Bem, então qual era o problema? Aí pergunta, mas Moshe não tinha outra mulher, que era de Tzipporá, e a Tzipporá era midianita. Então pergunta, qual era o problema? Se já tinha uma mulher midianita, por que não podia ter uma mulher cuxita? Qual é o problema aqui? Então, bora entender exatamente o que se passa aqui. Quando a gente lê o texto, a gente vê que Miriam e Aharon estão reclamando. Aí o texto usa a seguinte frase: Al sobre Odot Isha Cuxita, sobre a mulher cuxita. Mas a palavra Odot é uma palavra que ela indica uma situação positiva. Vocês estavam reclamando positivamente, não mais contra, e sim pela mulher cuxita. Então, a reclamação era contra Moshe, pela, não contra, pela mulher cuxita. Pela mulher cuxita. O que quer dizer tudo isso? Bom, o Targum é um comentário da Torá em aramaico. O Yonatan, ele diz que essa mulher cuxita era uma outra mulher de Moshe, que quando ele ainda era egípcio, trabalhando lá no Egito,
Ele teria ido numa campanha militar até a Etiópia, descendo do Egito, e na vitória ele tomou lá a princesa da Etiópia lá, que era essa mulher que ele tomou para ele. Isso é um comentário. Tem outros, mas vamos pegar esse comentário. Então, o que acontece aqui nessa perachá especificamente? Um pouquinho antes dessa perachá, o povo reclama que está com fome de comer carne, que estão cansados já de comer só aquele maná que caía dos céus. Aí Deus manda as codornizes, aquelas codornas, e o povo vai então se empanturrar de comida. Vão comer, que vai ficar até entre os dentes, assim relata o texto. Mas aí continua a reclamação. E Moshe disse, eu não posso mais com esse povo. Então Deus disse, vai, escolhe 70 outras pessoas sábias de todo o povo, de todas as tribos de Israel, para que do teu espírito divino, ou seja, profético, que você recebe, seja isso também expandido para essas 70 pessoas. E se são escolhidas, aí surge o tribunal, como está falando aqui, de 71, 70 mais o Moshe. E todos recebem, profetizam no acampamento. Aí é relatado que depois que acabou aquela fase, ainda continuaram 2 desses 70 profetizando. Eldad e Medad. E alguém chegou com Moshe e disse, Moshe, estão profetizando em todo lugar. Aí Yoshua bin Nun, que era o seu discípulo, disse, Moshe, carceira hoje. Aí Moshe disse, quem dera que todo o povo de Israel fosse de profetas. De profetas. Então, em seguida essa história, é que vem a história da mulher cuxita. O que acontece aqui? Aqui o Midrash vai preencher, como está sendo falado na Torá. Que quando se falou dos 2 que estavam profetizando no acampamento, e que foram falar para Moshe, a mulher cuxita de Moshe o viu. Sabe o que ela disse? Ai das mulheres destes profetas. Aí o Aharon e Moshe ouviram que ela falou, mas por que está reclamando? Por que estás falando isso? Vai dizer, que depois que o teu marido vira profeta, ele te esquece como mulher. Aí o Aharon e a Miriam tomam as dores, digamos assim, da mulher cuxita e vão falar para Moshe. Esquecesse a tua mulher? Então, a gente vai falar a favor da mulher. É aí que Deus chama os 3 repentinamente. Ou seja, vamos ver se vocês estão preparados, purificados, para receber a fala do Eterno. E dos 3, só Moshe estava preparado. Aí o que diz a Torá lá? Através do sonho ou de visões eu falo os profetas, mas com Moshe é diferente. Adaber bo. De boca a boca eu falo com ele. Então Moshe é como se fosse um tipo de um profeta que tinha uma experiência, digamos assim, mística com o próprio Deus, direta. Daí a necessidade da sua pureza. Então, isso que demonstra para os 2 lá que foram falar a favor da mulher cuxita. Então, ou seja, não tinha nenhum problema com a mulher cuxita. O problema era, como disse os 2, nós também somos profetas. Tanto Aharon como Miriam. Mas a gente não abandonou a nossa vida conjugal. Então, esse que era a reclamação. Então, daqui a gente entra numa outra seara. Como é que fica a vida conjugal, em geral? A vida conjugal, em geral. A vida conjugal parte do seguinte princípio. Primeiro, vai existir um acordo implícito, geralmente, entre o casal, e o casal se adapta para as suas necessidades de casal, tanto o homem como a mulher. Ou o homem se adapta àquela mulher às suas necessidades, e ela se adapta também àquele homem às suas necessidades conjugais, estou falando.
Quando não há esse ajuste, aí que entra a lei para determinar o que seria o mínimo que se requer para se ter realmente um casal, que a gente já falou disso em outras ocasiões aqui. Já falou que a mulher, ao se casar, está na Perachalá de Mishpatim, ela tem três coisas: cheirar, quesutar, veonatar, ou seja, a sua vestimenta, a sua alimentação e o seu direito conjugal. Aí vai depender do serviço, do trabalho que esse homem exerce. Se ele é alguém que tem dinheiro bom na vida dele e não precisa suar tanto para ganhar esse dinheiro, então ele é obrigado a fazer todo dia com a mulher dele. E o que trabalha numa cidade, trabalho mais pesado, 2 vezes na semana. Se trabalha em outra cidade, vai dormir na sua própria, 1 vez na semana. E assim vai. Se ele trabalha indo viajando, 1 vez no mês. Se ele é aquele marujo que viajava em mares, 1 vez a cada 6 meses. Então, esse era o direito que a mulher poderia ponderar perante um tribunal, e ir lá pedir o divórcio, se assim fosse adequado. Então, se não tivesse aquele acordo implícito, que geralmente tem entre homem e mulher, então ia chegar a essa situação aí, então a lei determinava essa situação. O Talmud conta uma história que um casal, o homem e a mulher, ele ficou para estudar a Torá, só que o estudo dele não era na mesma cidade. Então ele tinha que viajar para uma outra cidade e não dava para ele voltar o tempo todo. Ele foi acostumando a mulher que todo o período de Yom Kippur, ele voltava. Então eles tinham uma vida conjugal, digamos assim, ano a ano. Ano a ano. Então, ela muda conta que num certo dia, num certo ano, esse homem não veio. Ele, absorto nos seus estudos, esqueceu. Esqueceu. Quando a mulher esperou lá do outro lado, a vida desse homem não veio, ela lagrimou. Eis que o telhado, onde ele estava estudando, caiu e o homem morreu. Ou seja, temos que ter realmente uma relação conjugal boa, tanto da esposa para com o homem, como o homem para com a esposa. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Por quê? Porque o que se encontra da presença divina neste mundo aqui está nessa relação. Tudo que é falado cabalisticamente, vamos dizer assim. Já ouviram expressões? Isso é Abba e Ima. Isso é o pai e a mãe. No caso, é Chormá, que é o pai, Biná, que é a mãe. Logicamente que isso é só um símbolo. É só um símbolo. Mas o que ele quer dizer que no nosso mundo, quando foi baixando fomos se dividindo em masculino e feminino. E o mundo só chegou à sua existência verdadeira quando há o equilíbrio entre masculino e feminino. Quando se tem esse equilíbrio, aí o mundo, de fato, existe. De onde é tirado isso? Lá do capítulo 36 de Gênesis, a gente tem ali toda a genealogia do irmão de Jacó, de Esaú, de Esaú. E dá lá os reis que reinaram em Edom, Esaú, antes que houvessem reis em Israel, ou seja, antes de Moshe. E dá o nome deles. E no último, dá o nome dele, e se eu não me engano, o nome ou da mãe dele ou da mulher dele. Aí, porque se conta o nome da mulher dele, aí vamos estudar do Zohar, que esses reis edomitas mencionados em 36 se referem, na verdade, a mundos
criados pelo Eterno, que não obtiveram o equilíbrio entre o masculino e o feminino e foram destruídos. E os seus cacos serviram para o mundo seguinte. E assim foi até chegar essa última relação lá, em que houve, então, o equilíbrio feminino e o masculino, e foi nascer o nosso mundo aqui. Então, Adão e Havá, Adão e Eva, representam o início do mundo equilibrado entre homem e mulher. É impressionante isso. A gente vai ver essa diferença, porque se nós tomarmos por base que além da nossa parte espiritual, temos uma parte animal, nós temos as mesmas relações de macho e fêmea. Da questão da reprodução. Então, tudo isso tem que ser realmente equilibrado com a existência divina, ou seja, com a presença espiritual nos nossos corpos. Daí que é dito, acho que eu falei semana passada esse assunto, da palavra ish, ishá, ish, escrito Aleph e Yod Shin, ishá, Aleph, Shin, Re. Tem igual nas dois nomes, Aleph, Shin, Esh. Então, Esh é fogo em hebraico. É o fogo do ciúme, é o fogo da paixão, é o fogo de várias coisas. Isso tem que ter homem e mulher. Mas, para equilibrar isso, tem as duas letras diferentes. Ish tem a letra Yod, que não tem Ishá. Mas, em compensação, tem a letra Re em Ishá, que não tem Ish. Yod, Re, é o nome do Eterno. Yah. Então, tem que ter a presença espiritual do Eterno nessa relação de homem e mulher. Então, quando você alcança isso, é a plenitude que se quer. Então, era o reclamo aqui, segundo na visão dos dois profetas, Aharon e também da profetisa Miriam, eles achavam que Moshe não estava tendo esse equilíbrio, tal ao ouvir o reclamo da mulher cuxita de Moshe. Mas Moshe era um caso à parte, como a Torá fala mais adiante. Deus chamava repentinamente, então tinha que estar preparado o tempo todo para essa situação da comunicação direta, da conexão direta entre um profeta e o próprio Deus. Bem, então daqui a gente está vendo que a mulher cuxita, segundo uma outra interpretação, Irashi, como é que não, ele dá a mesma explicação, mas segundo ele, essa mulher cuxita não era a mulher da Etiópia, era a própria Tziporá. Ela era midianita. E segundo ele, os midianitas também eram povos que tinham uma cor mais escura. Só que ela era muito bonita, a Tziporá. Então, como alguém que não quer chamar atenção sobre o seu filho ou sobre sua mulher, diz, não, esse meu neguinho aqui, vem cá. É para não demonstrar a beleza que ele tem, da mesma maneira em relação à mulher. Então, teria sido chamado de Sharakushit para Tziporá, com o efeito de não levantar uma ainará sobre ela, uma olhada sobre ela. Mas a história seria a mesma. Ela que teria, então, reclamado de Moshe, e então Miriam e Aharon se colocaram a favor dela e contra Moshe, como se fosse. E a gente viu que não dá para ficar contra Moshe. Bem, em suma, essa é a perachá que nós temos, Behaloterá. O que isso nos indica? Nos indica que, de geração em geração, nós tínhamos os profetas, ou o profeta principal, Benei Hanevim, os filhos dos profetas, aqui eram seus discípulos, além de termos também o tribunal, em cada geração. Sanedrin, que é uma palavra do grego, segundo alguns seria uma palavra que teria uma certa colocação no hebraico também, como sonet, hadrat, panim, é aquele que faz julgamento,
sem ver quem é a pessoa que está diante dele. Uma pessoa poderosa, uma pessoa fraca, não importava quem é, tem que fazer a justiça plena. Então, cada geração tem esse tribunal. Hoje em dia, nós não temos mais esse tribunal de 71 pessoas. Temos pequenos tribunais. Pequenos tribunais, só de 3. Só de 3. Que geralmente trabalha com a questão de herança, de divórcio, e conversão, e outras coisas mais que nos indica esse tempo agora. E muitas decisões, ou melhor dizendo, muitas discussões do Talmud ficariam em aberto por não termos um tribunal para definir. Chama-se em hebraico teiko, que é a palavra usada hoje em hebraico para empate. Está empatada. Está em pé lá. Esperando o quê? Até que alguém venha, ou se tiver esse tribunal, e dizer, não, a halakha é assim, vamos seguir dessa maneira. E teiko é usado também como um acróstico. Tishbi Yavô, Bietaretz, Kushiot, Beayot. Tishbi é o Tishbita é Eliahu, que é o profeta Elias. Quando ele chegar, iria dirimir essas dúvidas que nós temos até agora. Tem coisa de teiko, está empatado até a chegada desse momento. E quando seria esse momento, isso é esperado para a época de redenção. Nós estamos sempre colocando isso. Lembra aquela linha do tempo? Criação do mundo, dilúvio, revelação do Monte Sinai, construção do templo, destruição, exílio, segundo templo, depois a outra diáspora, agora o retorno. Tudo isso vamos vivendo na linha do tempo. E vamos chegar a tudo que já falou. Guerra de Gog e Magog, vinda do profeta Elias, anunciação da chegada do Messias, dias do Messias, depois vem a ressurreição dos mortos, até chegarmos aonde? No Olam Rabá, no mundo que vem depois desse, que a gente falou semana passada. Então, aproveitando que está falando disso, a gente vai chegar no nosso comentário da Perashá de hoje, além da Perashá, nosso tema de hoje. Sahar ve'onesh, recompensa e castigo. Como que se dá uma recompensa e castigo? Ora, a gente vive nesse mundo, nós sabemos, até por, como se diz, um bom senso, se você faz uma coisa certa, tu recebe uma recompensa. Se você faz uma coisa errada, tu recebe um castigo. Só que não pode ser imediato. Porque se for imediato, a gente vira um animal domado. Vou fazer tal coisa, ou não faço, porque eu posso receber um castigo. Então, não estou fazendo aquilo de coração. Então, não é um serviço verdadeiro. Então, Deus deixa em aberto esse tempo. Fiz errado, não aconteceu nada. Então, vou fazer de novo. Outras coisas. Está na tua liberdade. Então, isso que Deus quer que aconteça contigo. Ele quer saber onde tu vai chegar. Então, te dá esse tempo. Fiz uma coisa boa, não tive resultado nenhum. E agora? Então, Deus está testando a tua fé também. Então, é deixar desse tempo. Então, você não tem nesse Olam Hazé, nesse mundo daqui, a recompensa e castigo imediatamente, por causa desse motivo. E para onde fica, então, essa recompensa e castigo? A gente fala para o Olam Abá. Olam Abá. Tá, mas aí vamos tentar entender isso. Olam Abá. Como assim Olam Abá? Ora, cumprir as minhas coisas boas e vou usufruir do Olam Abá. Ou então alguém não cumpriu, vai ser castigado no Olam Abá. Mas bora ver uma situação aqui. Tá bom. Digamos que eu e minha mulher, eu gosto dela, ela gosta de mim. Aí, eu não consegui meu Olam Abá. Mas ela conseguiu. Ela conseguiu. Pergunta agora é essa. Ela vai estar feliz no Olam Abá ao saber que eu não consegui? Então não tem Olam Abá. Se ela não está feliz, cadê o Olam Abá nela? Cadê o Olam Abá dela?
Então, essa aqui é a grande pergunta. A gente não pode entender essa recompensa e castigo como uma aposentadoria do final de vida. Durante a vida inteira eu paguei e fiz minha economia para que no final, agora eu tenho eu bem aposentado. Mas não é esse o objetivo espiritual. Se não estiver feliz com os meus, eu não tenho lamabá. Não tenho lamabá. Então, essa aqui é a parte importante aqui agora. A gente vai entender. Lembra aquela frase que a Torá repete algumas vezes? Que Deus cobra até a terceira e quarta geração e que Deus é misericordioso para mais de 1000 gerações. Aqui tive a comparação. Para Deus cobrar a terceira e quarta somente. Para Deus recompensar até mais de 1000 gerações. O que quer dizer isso daqui? Isso quer dizer que a gente deve dar méritos através do meu esforço para gerações que se passaram e que, das minhas gerações que passaram, especificamente, que não conseguiram essa elevação. Daí a preocupação quando morre alguém, nossos parentes diretos, que a gente costuma ficar de luto, de fazermos algo por essa pessoa. O que, por exemplo? A gente faz uma tzedakah. Tzedakah é uma doação, algo assim, que eu vou melhorar algo, vou lerretiv, ou seja, vou bonificar alguém em nome dessa pessoa que faleceu. Isso vai servir de mérito para aquele que faleceu e o seu mérito era um pouquinho baixo, agora vai aumentar mais. Não, vou fazer um estudo da lei. Vou reunir na minha casa ou na esnoga, qualquer outro lugar, em nome daquela pessoa que faleceu, fazer esse estudo, fazer uma mishmará. Mishmará quer dizer uma vigília, uma parte da noite dedicada àquela pessoa, uma serviço de mérito, àquela pessoa que faleceu. Eu vou louvar a Deus publicamente. O que é louvar a Deus publicamente? Aquela oração do Kadish. Kadish é uma oração que a pessoa vai na esnoga, um enlutado. Chega um momento do Kadish, vai dizer o Kadish. Gadal, Kadash, Shemer, Rabá. Engrandecido e santificado seja o nome do Eterno. Aí todo mundo, amém. E assim continua o Kadish. Então, esse louvor público, que eu estou dizendo em nome daquela pessoa que faleceu, vai servir de quê? De mérito para a elevação espiritual dela, mesmo depois de 1000 gerações. Por exemplo, pai de Abraão. O pai de Abraão era Terah. Terah era um idólatra. Terah era um idólatra. O próprio nome dele, Terah, quer dizer lua. Então, era um adorador da lua. Aqui a gente não sabe, para especular. Terah deve estar onde? Devia estar onde? No Gehinam ou no Gan Eden, ou seja, no inferno, no Gehinam, ou no Jardim do Éden, ou no paraíso. Pelos seus méritos, a gente vai dizer que ele está no Gehinam, no inferno. Tá, mas viu os filhos dele? E o neto dele? E assim por diante. Aquilo serve de mérito para ele. Para ele. Então, a parte mais importante que a gente tem que se preocupar, daí com a aula da semana passada que a gente falou aqui, que a Torá não usa o termo Gehinam para se referir ao inferno. Gehinam é uma palavra que era um vale lá em Jerusalém, em que os cananeus, os moabitas e outros povos também, praticavam um culto à sua divindade, suas divindades, entregando seus filhos, queimando seus filhos, matando seus filhos. Então, o que fizeram os sábios? A partir desse efeito que você vê um sacrifício, ou então vê uma dor sofrida por um filho, isso é um inferno.
Então, é utilizada a palavra inferno, Gehinam, em relação a esse culto lá. Mas a palavra utilizada na Torá para outro mundo, o mundo dos mortos, é a palavra Sheol. E o Sheol tem a ver com o quê? O contrário da palavra Techuvá. Então, enquanto eu não me arrependo, eu estou no Sheol. Então, eu tenho que ter em mente, para eu alcançar realmente meu Lam Rabá, não a nível individual. Né? Individualmente não existe um Lam Rabá. Você continua no egoísmo. Eu tenho que ter algo que eu possa realmente englobar outros dentro desse meu trabalho, para de fato a gente dizer, agora tem que rolar uma barra. Então, a Techuvá tem que ser uma coisa expansiva para outros poderem participar também junto e assim a alegria ser completa. Por isso que é utilizado geralmente na Torá, em relação ao povo, como uma unidade. Por que unidade? Porque todo o povo deve receber essa, essa benesse de Deus. Em outras palavras, Talmud comenta, um sábio falou que dizia, olha, eu prefiro, olha o que ele disse, eu prefiro um dia de chuva, de bênção neste mundo, do que o Lamabá. Aí perguntava, como assim? Um dia de chuva, chuva não é nada, tá? Isso não é nada? Um dia de chuva neste mundo aqui, a chuva de bênção, não é uma chuva também torrencial que vai acabar com tudo. Ela vai beneficiar os justos e também os perversos. Enquanto que no Lamabá, nessa visão que vocês estão falando, vai se beneficiar só aquela pessoa aqui. E se for um parente dele próximo, ele vai estar feliz lá, outro não conseguiu. Então não é o Lamabá. Então, se não tiver realmente algo que seja extensivo às outras situações, então não tem o Lamabá. Então, o que acontece com essa questão do alcance do Lamabá? Ou seja, da recompensa do Lamabá. A recompensa, ela se dá por dois motivos. Tem a recompensa Bidei Shamayim, na mão dos céus, de Deus. E tem Bidei Adam, na mão dos homens. Assim como também o contrário. Tem o castigo Bidei Shamayim, na mão dos céus. E tem o castigo Bidei Adam, na mão dos homens. Tudo isso faz parte de um ciclo da justiça divina como um todo. É o que a gente vai ver, por exemplo, a história de Jó, de Iov. Iov sofreu o que sofreu por causa de uma, entre aspas, uma conversa de Deus com seus anjos, e Deus falando bem de Jó. Eis que um anjo dele, o Satã, disse, mas o senhor está falando isso porque o Jó, seu servo, tem tudo na vida dele, ele está feliz lá. Lógico que ele vai lhe agradecer. Tira as coisas dele, bora ver. Aí que Deus, tá bom, tira as coisas dele, mas não mexe na vida dele. Aí dá permissão para o Satã ir lá tirar as coisas. E o Jó se mantém firme na sua fé, na sua crença a Deus. E os amigos de Jó chegam e vê Jó naquela desgraça lá. Qual é a ideia que nós temos? Causa e efeito. Jó, alguma coisa errada tu fizeste. Por isso que tu está pagando. Tá assim. Eu disse, não, mas eu não fiz nada de errado. Nada de errado. E assim passa seus amigos. E o Jó sempre se perguntando por que Deus tinha feito isso com ele. Então, até o final do livro de Jó, lá para o capítulo 40, a gente vai ter como se fosse uma resposta direta de Deus para Jó. O que é o nome Jó em hebraico? Jó em hebraico é Iov. Aleph, Yod, Vav, Bet. Iov. Que vem da palavra Oyev. Oyev quer dizer aquele que é o teu oponente. Ou seja, Jó é como se fosse o oponente que ele estava inquirindo e indagando a justiça divina. Então ele queria saber. E Deus vem e fala com Jó. Mas Deus não responde para o Jó.
Se você lê o livro de Jó lá, e chega nessa parte, você vai ver que Deus não responde. Deus, na sua resposta, coloca o Jó e vai diminuindo ele. Vai diminuindo ele. Está muito lá embaixo. Onde tu estavas quando eu criei o mundo? Tu sabes o que tem lá em cima? Sabe o que tem lá embaixo? Tu controla o Leviatã, tu controla Terremoto, que era uma pluribesta, ou então, segundo alguns, era um hipopótamo. Animais grandes, foi botando o Jó sempre lá embaixo. Se tu não sabe de nada, tu quer entender a justiça divina. Se tens uma pequena visão do todo, tu não consegue ver tudo, nem para menos, ou seja, o micro, nem para mais, para o macro. Essa visão é limitada. Como é que eu vou entender esse infinito? Como é que eu vou entender esse todo que é Deus? É tudo muito difícil. Então, Deus não dá uma resposta direta, porque não tem resposta. A capacidade do eterno, a capacidade, entre aspas, do eterno, as dimensões são muito altas para a compreensão da mente humana. A compreensão da mente humana. Aqui se debateu, se debate entre religiões a questão da determinismo, determinada, e livre-arbítrio. Livre albedrío, se chama em espanhol. Ah, se eu tenho livre-arbítrio, então não tem determinismo. Se tem determinismo, então não tem livre-arbítrio. Ou seja, em outras palavras, tem um jogo de futebol, um exemplo. Se eu já sei o resultado, então não tem livre-arbítrio, então não é mais um jogo. Ou então, se eu não sei o resultado, então não é determinado. Então, aqui a pergunta também. Como é que a gente pode falar da onisciência do eterno Deus e, ao mesmo tempo, falar de livre-arbítrio? Deus é onisciente, ele sabe de tudo, passado, presente, futuro. Então, onde fica meu livre-arbítrio? Então, essa pergunta difícil, ela só é difícil que eu estou diminuindo Deus. Estou botando ele na mesma capacidade minha de entender as coisas. Eu não tenho compreensão, não tenho como compreender esse paradoxo entre determinismo e livre arbítrio. O homem não tem essa capacidade, a mente humana não tem essa capacidade. Só que Deus é muito mais do que isso. Deus é muito mais do que isso. Então, ele sim tem a capacidade de, ao mesmo tempo, dar o determinismo, ou determinar as coisas, também tem o livre-arbítrio. Então, olha a capacidade que o eterno Deus tem. Cara. Ele não é limitado, como nós somos limitados. Nós somos somente fagulhas, fragmentos desse conhecimento como um todo. Usando aquele exemplo da semana passada, nós somos 10%, a gente usa da nossa mente. Se a gente usasse muito mais do que isso, 40%, 50%, a nossa compreensão seria bastante diferente. Então, não podemos limitar Deus ao nosso nível. Bom, então não se tem por que fazer uma pergunta dessa para Deus. Assim como também a gente ouve perguntas, o que Deus fazia antes da criação do mundo? Pergunta mais boba possível. Está botando Deus também como os deuses de outros povos, abaixo do quê? Do tempo. Abaixo do tempo. O antes, o agora e depois. Aí isso é a nossa limitação. Mas Deus está acima do tempo. Tem um sábio, quando interpreta a Torá, acho que é Rebbe Ovadia Sforno, os comentaristas, ele fala Bereshit, que é a primeira palavra, no começo, ou no princípio, Bara Elohim et Hashem Haaretz, criou Deus os céus e a terra. Princípio do quê? Aí ele bota Bereshit Hazemani,
No princípio do tempo, Deus criou os céus e a terra. Então, quando Deus cria esse tempo, mas tem que estar acima, então não tem antes para ele. Ninguém pergunta o que Deus fazia antes. Vai fazer depois. Isso é uma pergunta que não cabe a Deus. Então, a gente vai entender daqui, tá certo? A limitação que nós temos para nós entendermos de uma maneira correta a justiça divina. Então, essa justiça divina, para ver como é que ela se coloca em relação a uma pergunta muito comum no meio judaico. Onde estava Deus durante o Holocausto da Segunda Guerra Mundial? Ou seja, a morte das crianças, pessoas idosas, pessoas que não tinham pecados graves para sofrerem tamanha humilhação, indignação, crueldade, morte as mais diversas possíveis. Então a pergunta é, onde estava Deus? Muitos judeus, depois da Segunda Guerra Mundial, que sobreviveram, tiveram um efeito de sair desse conceito de religião. Eles tiveram como se fosse uma revolta contra Deus. Teve seus familiares. Imagina alguém que sobreviveu, mas perdeu o filho, perdeu a família. Ele está feliz com a sobrevivência, ele conseguiu. Não conseguiu nada. Ou então, outras histórias piores ainda, a pessoa conseguiu sobreviver na costa de alguém que morreu. Então, não era alegria nenhuma. Então, a pergunta é, onde estava Deus? Logicamente que aqui a gente vê alguns rabinos respondendo, entrando naquela velha explicação de causa e efeito, o que não é verdadeiro. Alguma coisa ruim a gente fez e a gente teve que pagar. Tá, mas inocentes pagaram? Como é essa história, então? A verdade é uma só aqui. A verdade é uma só. Em várias passagens dos nossos profetas, a gente vê que Deus promete uma aliança para com o povo de Israel, a sua proteção. Só que a sua proteção, ela é uma proteção que ela exige do outro lado, somos nós, também uma dedicação a Deus. Uma dedicação a Deus. Essa dedicação a Deus, ela vem através do quê? Da santificação do nome divino. O que é santificação do nome divino? Isso se refere ao comportamento que cada judeu deve ter, principalmente perante os não-judeus. Principalmente perante os não-judeus. Porque se eu causo ao não-judeu, aquele que não segue a Deus, uma profanação do nome do Eterno, ou seja, isso que é servir a Deus, olha o que esse cara está fazendo. A gente não é exemplo, então, se torna um caos, se perde a referência do nome do Eterno. Em outras palavras, daquele que se espera que ele cumpra a lei, ele não está cumprindo, o que vai dizer o menor? Até aquele, eu vou cumprir agora que ele não está cumprindo. Exemplos. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Vairu bene Elohim et benot Adam. E viram, entre aspas, os filhos de Deus, as filhas do homem. E a tomaram aquelas que eles desejaram. E depois disso veio o dilúvio. O que aconteceu aqui? Não importa a explicação que a gente dê para o que venha a ser filhos de Deus, Bene Elohim. Pode ser anjo, tá bom, pode ser anjo. Pode ser juízes daqui da terra,
De qualquer maneira, eram pessoas importantes, que pecaram, pessoas menores, menor Adam. Então, imagina um homem comum, se aquele que era um anjo, ou se aquele que era um juiz importante, está fazendo algo igual como eu faço, então por que está me acusando de alguma coisa? Aí se tem a perda de parâmetros, aí tem o caos. Sodoma e Gomorra, e outras cidades ao redor, faziam também a mesma coisa. Seus dirigentes, que deveriam fazer o exemplo, não estão fazendo, queria o quê do povo em geral. Por isso que a gente vê na Torá, por exemplo, que às vezes a cobrança em relação a um líder é muito maior do que a cobrança de uma pessoa comum. Que cabe a ele servir aquele de exemplo. Para ele fazer o Kiddush Hashem, fazer a santificação do nome do Eterno, e não transformar aquilo no contrário, no Hilul Hashem. E quando assim se torna, ao perder referência, tu não tem mais o conceito de lei neste mundo aqui. Por isso que o tabernáculo, o santuário, qual era a coisa mais importante dentro dele? Não era a questão das imagens, não era nada disso, nem os sacrifícios, nada disso. Você ia adentrando, passava pela menorá, 7 braços, tinha a mesa, os 12 pães, tinha o altar do incenso, aí tinha uma cortina. Passando a cortina, eu encontrei o quê? A Arca da Aliança. Mas o que era a Arca da Aliança? O que tinha dentro dela? As tábuas da lei. As tábuas da lei. Então, esse que é o parâmetro. Eu tenho que seguir as tábuas da lei. Eu tenho que seguir a lei. Então, essa é uma base da sociedade. Quando a gente perde essa base da sociedade, é um caos completo. Caos completo. Então, é nesse sentido que era cobrado das pessoas mais elevadas. Quanto mais elevado você for, cobrança maior será. Cobrança maior será. Para quem gosta de futebol, o que se diz de um técnico de futebol? Técnico não ganha jogo, mas perde. Quando ganhou o jogo, foi o artilheiro lá que marcou o gol, foi quem. Quando perdeu, esse técnico não é de nada, manda ele embora. Então, estou aqui tirando um pouquinho, a gente brincar um pouquinho, mas a seriedade é essa daí. Cabe ao líder, cabe às pessoas que estão dirigindo, que estão comandando, manter sempre um nível alto aquele povo, para que nós possamos ter realmente recompensa para o povo todo. A Kiddush Hashem, a santificação do nome do Eterno. Então, se o povo do Eterno, como um todo, é um povo que não serve de exemplo para a humanidade, e ao contrário, vai servir de chacota, ou vai servir para profanar o nome do Eterno, então nós somos culpados. Então vejamos agora o povo de Israel. O povo de Israel, no exílio. O que nós fazíamos no exílio? Na galut, na diáspora. Ora, nós tínhamos que preservar a lei, tínhamos que mostrar a verdade da lei para os demais povos. Mas muitas vezes o que acontecia? Esses povos costumavam chamar ao povo de Deus de quê? Judeus errantes. O que é um judeu errante? Judeu errante, que queria dizer, era aquele que era um perseguido por Deus. Olha aí, profanação do nome do Eterno. Não, ele é perseguido de Deus. Deus não gosta dele. Então nós temos o direito, olha bem, se quer interpretar, nós temos o direito de maltratar esse judeu, de roubar esse judeu, de fazer crueldade com esse judeu, porque Deus não gosta dele. Por que Deus não gosta dele? Ele está exilado, tá aí, ele não tem terra. Ele é uma apátrida. Uma apátrida. Então, os nossos méritos eram baixos e a gente não tinha como retornar para a terra de Israel. Então, o Holocausto, quando veio, ele foi praticamente um ápice
dessa profanação do nome do Eterno. E é tão recente que a gente vê imagens disso, esses documentários. É uma coisa tão ridícula a gente assistir, tá certo? Da estupidez humana chegando. Mas na época era visto assim. Para quem queria que fosse de fato exterminado o povo de Deus, foi uma alegria muito grande. Uma alegria muito grande. Outros povos, ficou todo mundo assim, só olhando. De fato, eles merecem mesmo, tá vendo? Olha o que eles fazem, rapaz. Esse povo fica atrapalhando o mundo, roubando o mundo. Todo mundo fez isso. Todos os povos fizeram isso. O Vaticano fez isso. Todo mundo fez isso, cara. Não, ainda diz, isso é de Deus. Cara. A gente não pode se meter, porque isso é de Deus. Estão sendo castigados por Deus. Então, através desse sofrimento que se teve, é que veio a redenção do povo de Deus. Se nós tivéssemos méritos melhores, provavelmente nosso retorno seria diferente. Tinha para a terra de Israel de uma maneira diferente. Agora, nós que vivemos as duas gerações, nossos pais e a nossa, a gente sabe exatamente a diferença entre aquela geração antiga lá, da época da Segunda Guerra Mundial, e a nossa geração hoje. Não pense que mudou, não mudou nada, a mentalidade é a mesma. A mentalidade é a mesma. Esse antissemitismo que você vê pela imprensa, vê no mundo todo, é tão virulento como do passado. Nada mudou. Só que no passado, a nossa couraça era pouca. A gente está de olho. Bora embora, vai para cá, muda para lá. Assim que era. Não, agora é diferente. Agora nós temos um Estado que dá orgulho para nós. Nós temos história de vitórias. Durante esses 2000 anos ou mais, a gente nunca ouviu história de vitória. Sendo mais nova, vai chorar. É o jejum de Shabeav, 9 de Av. Chorar lá que a gente perdeu o templo. Chorar lá que a gente perdeu a guerra com Nabucodonosor. Chorar lá que o templo foi destruído por época dos romanos. Chorar. Era só choro. Chorar lá que veio a Inquisição. Então, isso que era o discurso dos nossos líderes. Já hoje é diferente. Hoje, não, vou comemorar agora o dia de Yom Ha'atzmaut. Vou comemorar agora Yom Yerushalayim, o dia de Jerusalém, quando aquelas forças de Israel chegaram e conquistaram a cidade velha de Jerusalém. Chegamos até o muro das lamentações. Então agora já mudou essa história. E na visão dos que não seguem a Deus, tá vendo? Deus está aqui. Deus, de fato, está protegendo os seus. Então, chama-se Kiddush Hashem, santificação do nome do Eterno. Aquelas frases em Isaías, a partir do capítulo 40, lá representa o retorno do povo de Israel da Babilônia e a reconstrução de um pequeno reino de Judá e até do templo de Jerusalém. Olha a linguagem que o profeta usa. Uma linguagem de grandiosidade da santificação do nome do Eterno Deus. Então, o que representa neste mundo esse povo que tem que servir a Deus é o que diz Moshe Rabbeinu, essa perachá que está lendo hoje. Miten She'am Hashem Neviim. Quem dera que todo o povo de Israel fosse de profetas. Profetas. Ou seja, aquele que poderia santificar o nome do Eterno. E aqui eu vou terminar o comentário citando uma observação que a gente vê dentro do Tanar. Tanar é Torá, Neviim
Ketuvim. Em outras palavras, a Bíblia hebraica. A gente vai perceber aqui como é que o povo de Israel se apresentava para os outros povos. Primeiro, Abraham, o hebreu. Yosef, que estava no Egito. Yosef, o hebreu, a hebreu. Jonas, naquele barco. Qual é o teu povo? Sou hebreu. E a gente vai perceber o que se tinha. Sim, depois Daniel, lá na corte da Nabucodonosor, o hebreu. O que era de importância desses judeus ou hebreus para esses outros povos? Ora, a gente não podia falar, eu guardo o Shabat. Não pode fazer isso, nem isso. Olha, eu não como peixe sem escama, eu não como animal proibido, porco. Todo mundo ia rir de ti. Essa que é a tua religião, que isso me importa, rapaz? Não, a gente vê qual era a importância desses hebreus. Não, eu sou intérprete de sonhos. Ah, você interpreta sonhos? Que coisa linda, olha, conta meu sonho. Sonhei isso, já eu. Explico, você é realmente um povo impressionante, esse teu Deus, não sei o quê. A gente tinha que virar uma coisa, interpretar sonhos, como aconteceu com José na corte do faraó, como aconteceu com Daniel lá na corte da Nabucodonosor. Interpretar sonhos. E o Talmud até ri disso. O Talmud conta uma história que dois sábios se encontraram, conversando entre si, falaram de um intérprete de sonhos que eles conheciam. E um disse para o outro: rapaz, esse intérprete só conta coisa ruim para mim, cara. Eu vou contar para ele meu sonho, o cara me dá um bocado de coisa ruim, cara. Aí o outro disse: não, para mim só fala coisa boa. O que só recebia coisa boa, perguntou para o primeiro que recebia coisa ruim: mas você paga ele? Não, não pago. Ah, então ele só te fala coisa ruim para ti. Ou seja, o Talmud sabe que muitas coisas dependem da interpretação que tu está dando. É uma interpretação. E a pessoa que ouve, ela vai introjetar que a interpretação que vai acabar acontecendo. Ah, mas para a visão daqueles outros povos, não, isso aqui é um povo que interpreta sonhos, um povo que sabe das coisas. Outra vez eu fui tirar uma fotocópia de umas coisas em hebraico, em Belém. Aí chegou alguém, tá, coisa linda. Aí ele perguntou umas coisas, ele falou: ah, não, eu sei, isso é coisa de Nostradamus. Ou seja, como Nostradamus representa esse povo daqui do Ocidente, sábio e que falou as coisas que vão acontecer no futuro, aquelas, acho que é centúrias de Nostradamus, isso é uma coisa importante. Eu não posso explicar para ele que o importante não é isso. O importante é o estudo da lei. O importante é o cumprimento dessas coisas. E vai ter isso com uma coisa mínima. Uma coisa mínima. Uma coisa mínima. Então, tem coisas que não tem como você falar para um não-judeu. Não tem como você falar para ele. Ele não vai entender. Só aquele que já está adentrando no mundo judaico pode dizer essas mínimas coisas. Bota um tefilim. Como eu boto? Aí vai para cá, vai para lá. Tem esse método. Vira aqui, não sei o quê. Esses pequenos detalhes. Então, quem estiver dentro vai entender, vai compreender e vai querer fazer. Ele quer justamente esses detalhes. Mas quem está fora, ele não tem a menor visão, nem entendimento para compreender uma coisa dessa. Então, por isso, que muitas vezes, para não-judeus, se estiver discutindo, se é uma discussão que envolve religiões, bom, aí é um tema que tens como lidar, porque ele também lida com religião. Mas você vai discutir com alguém que se diz ser ateu. Diz, não, tudo é mentira, isso aí não existe, isso aqui é invenção do homem, isso é isso aqui. Tenho liberdade de fazer o que eu quiser da minha vida. Tem aquele
Nietzsche, no século XIX, que disse que Deus está morto. Bom, eu li num certo livro que dizia assim, que quando ele morreu, esse filósofo, aí botaram na lápide, no túmulo dele, o nome dele, a data, tudo mais. Aí botaram, Deus está morto. Nietzsche, que foi a frase mais impactante do que ele falou. E mais embaixo, Nietzsche está morto. Assinado Deus. Ou seja, tu tem que lidar com uma pessoa diferente para tu mostrar de fato o diferencial que você é. Diferencial que você é. Então, se nós estamos se aproximando do eterno Deus, a gente tem que servir de fato de uma luz dos demais povos. Então, essa luz vai ser representada numa vida tranquila, vai ser representada numa serenidade de vida. Isso não quer dizer que eu seja um beato, muito pelo contrário, não sou um beato. É uma vida comum. Trabalho, casamento, relações com a mulher com o homem dela, o homem com a mulher dele, com os filhos. Também, às vezes, não é uma relação tão simples, a gente sabe disso. Mas tudo isso faz parte do teu mundo. Para tu servir de exemplo e fazer o quê? A santificação do nome do Eterno.